E se as manchetes de 2026 começassem a soar como palavras escritas há quase 3 milênios? E se, ao invés de jogarmos essas páginas do passado para uma prateleira de curiosidades, as colocássemos diante dos fatos de hoje para perguntar: o que Isaías diria a nós agora? Este vídeo parte dessa hipótese, não para decretar calendários ou afirmar com dogmatismo que uma linha profética foi traçada para um ano específico, mas para abrir os olhos da fé à possibilidade de que as imagens, denúncias e promessas de Isaías estejam tendo impacto percebido em 2026, e que esse eco exija de nós uma resposta urgente, concreta e transformadora. Isaías não é um comentário antiquado. Ele foi chamado em um momento de crise, diante de reis, de alianças humanas e de um povo que continuava a adorar, enquanto a vida comum respirava injustiça. E quando ele olhou para o trono do Senhor, viu algo que mudou tudo: a santidade consumidora de Deus, o ajuste moral que rompe com a aparência e toca o coração. É essa voz que vamos revisitar e aplicar aos sinais do nosso tempo, com cuidado hermenêutico, com respeito ao texto e com urgência pastoral. Se você quer entender as Escrituras à luz dos sinais do tempo, inscreva-se e acompanhe este estudo nesta série. Fique comigo. Há 3 elementos que precisamos colocar sobre a mesa desde o começo: o contexto histórico de Isaías, a natureza do chamado profético e a diferença entre cumprimento pleno em Cristo e manifestações contemporâneas que ecoam o texto. Sem essa base, qualquer conexão com 2026 corre o risco de virar especulação ou sensacionalismo. Mas com ela, a Bíblia volta a ser bússola. Isaías ergueu sua voz em Judá numa época delicada. O Reino do Sul vivia sob a sombra de potências crescentes. A Assíria à porta, mais à frente a Babilônia. Internamente, a nação enfrentava fissuras. O culto no templo seguia, porém o caráter do povo estava corroído. Alianças políticas eram buscadas como remédio rápido. Estratégias humanas eram preferidas à confiança em Deus. O rei, a elite religiosa e o povo caminhavam num fio tenso entre aparência e realidade. É nesse cenário que surge a chamada de um homem que, mais que um profeta de previsões, é um intérprete do juízo e da misericórdia de Deus. A visão que inaugura o ministério de Isaías é fundamental para compreendermos sua urgência. Ele vê o Senhor assentado no alto e elevado, serafins que proclamam santidade e um templo que é, ao mesmo tempo, sede do juízo e da graça. A experiência culmina num ato surpreendente. Um carvão ardente é tocado aos lábios do profeta, gesto que aponta para purificação, perdão e envio. A santidade de Deus não é distante. Ela transforma, mas a transformação exige verdade. Palavras purificadas para falar ao povo. Esse símbolo, a brasa, o toque que purifica, é uma imagem para hoje. Antes de qualquer diagnóstico sobre as tendências de 2026, cabe a advertência de Isaías: adoração vazia não salva. O culto pode continuar, o coração pode estar longe. A visão do trono revela que a presença divina exige coerência entre fé professada e vida praticada. Da visão surge um mandato profético contundente: denunciar o pecado, avisar do juízo e anunciar esperança. Isaías não se limita a proclamar que tudo vai mal. Ele descreve com clareza as formas do mal, práticas que enriquecem às custas dos pobres, líderes que se protegem através de alianças estratégicas, uma religiosidade que busca rituais para encobrir a injustiça. Mãos cheias de sangue é uma expressão forte no livro do profeta, imagem da violência social e do abuso que assimilam cultos vazios. Quando o texto fala de juízo, não está fantasiando, registra consequências históricas que se cumpriram no exílio babilônico. Deus não é indiferente a sistemas que oprimem, e ainda assim,
no mesmo compasso em que pesa o juízo. Isaías anuncia o advento de um Deus conosco, Emanuel. Esse título é mais que slogan, é promessa de presença que transforma a história. O profeta não anuncia apenas um líder político, mas um presente divino, cujo significado se realiza plenamente em Jesus de Nazaré. As palavras messiânicas e os títulos que acompanham esse anúncio, Príncipe da Paz, Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, abrem a compreensão de que o plano divino atravessa sofrimento, injustiça e morte para instaurar justiça e cura. Isso nos leva ao coração do livro, o retrato do servo sofredor. Em capítulos que rasgam o véu do otimismo humano, Isaías descreve um servo que sofre, é rejeitado, carregado de dores e cuja vida se torna instrumento de redenção. Essa figura não é um herói esperado, é o que a Escritura revela como caminho paradoxal de salvação. Pela cruz, pela entrega, pela obra que aceita a dor para redimir. No cumprimento pleno e definitivo, a tradição cristã vê neste servo o próprio Jesus, cujo sofrimento inaugura a reconciliação entre Deus e a humanidade. Com essa base histórica e teológica, como podemos ler 2026 sem desrespeitar o texto? A proposta aqui é simples: procurar padrões, não fazer previsões. Quando olhamos para manchetes, crises políticas, colapsos institucionais, movimentos de massa e renovadas buscas espirituais, vemos temáticas familiares a Isaías, confiança em alianças humanas, religiosidade mecânica, exigência de justiça social e clamor por um líder que traga restauração. Dizer que há ecos de Isaías em 2026 é reconhecer padrões morais e espirituais. E isso tem impacto prático. Quais sinais apareceram e têm chamado a atenção em 2026? Não para ligar pontos e afirmar uma profecia concluída, mas para identificar semelhanças que exigem resposta. Primeiro, a persistente tentação de salvar-se por alianças. Na política, nas estratégias e até nas igrejas, soluções humanas são buscadas como fim em si mesmas. Isaías denunciou isso. Segundo, a visível ruptura entre culto e justiça. Comunidades que mantêm rituais e, ao mesmo tempo, toleram a exploração dos vulneráveis. Terceiro, uma sensibilidade crescente entre muitos por renovação espiritual. Movimentos que buscam sinceridade de fé, cuidado com o outro e integridade moral. Quarto, crises que expõem fragilidades estruturais e chamam a atenção para quem realmente sustenta a história. Essas manifestações não constituem um carimbo profético que acrescenta data ao texto. Elas são, entretanto, um chamado à vigilância pastoral. Quando padrões antigos ressurgem em novo cenário, a Escritura encontra novamente voz para falar. Em 2026, esse eco pode produzir impactos concretos, convites ao arrependimento coletivo, transformações em políticas públicas motivadas por convicção ética, renovação de liderança na igreja que priorize justiça e um aumento da urgência em formar comunidades que sejam sinais do reino, presença prática do Emanuel entre nós. É crucial distinguir, com humildade hermenêutica, entre o que já foi plenamente cumprido em Cristo e o que aparece como eco ou prenúncio em nosso tempo. O cumprimento messiânico é teologicamente centrado em Jesus. Isaías 53 encontra nele sua conclusão mais luminosa. Dito isso, profecias possuem camadas, cumprimento inicial e pleno, e aplicações que se repetem como arquétipos na história humana. Quando interpretamos 2026 à luz de Isaías, estamos olhando para como Deus, em sua soberania, usa padrões proféticos para chamar as gerações ao arrependimento e à esperança. Vamos voltar por um momento à cena inaugural. O trono, os serafins, a brasa nos lábios. Essa imagem não é apenas estética, é um programa de vida. O toque purificador não é espetáculo, é transformação ética e verbal.
O profeta purificado volta a falar com coragem e clareza. Hoje, se há sinais que ecoam Isaías, a primeira resposta necessária é a purificação do discurso. Precisamos de palavras que confessem pecado, que denunciem injustiça e que descrevam caminhos de recuperação. A fé cristã se expressa em língua assentada sobre a brasa divina, palavras que curam, que ajustam, que convocam. Quando Isaías denuncia as mãos cheias de sangue, ele aponta para uma religiosidade que se protege enquanto o povo sangra. Nos nossos dias, o equivalente pode ser uma fé que se isola em práticas ritualísticas e, ao mesmo tempo, ignora o sofrimento dos marginalizados. O profeta chama para uma reforma social da fé, penitência individual e transformação comunitária. É disso que o mundo mais precisa em tempos de crise. Igrejas que não apenas confortem, mas que também contestem estruturas injustas, que não só celebrem, mas que também sirvam. E aqui entra o testemunho do servo. O caminho da restauração passa pelo serviço que sofre. O cristianismo não encontra sua resposta final em políticas ou estratégias humanas, mas na figura do servo que, pela entrega, gera nova vida. Isso não diminui a importância de ações práticas, ao contrário, inspira-as, porque o servo não apenas suportou dor, sua trajetória revela o valor da compaixão que age. Restauração verdadeira combina justiça e misericórdia. Que implicações práticas emergem desse leque de reflexões para 2026? Primeiro, arrependimento como prática contínua, não um conceito abstrato, mas confissão sincera, abandono de práticas que exploram e retorno à integridade. Segundo, reforma institucional. Líderes e congregações precisam examinar políticas internas, transparência, cuidado com os pobres e comprometimento com a verdade. Terceiro, prioridade no serviço. Ações concretas em favor dos marginalizados. Alimentos, defesa legal, acesso à saúde, escuta pastoral. Quarto, renovação da pregação. Discursos que apontem ao Deus Santo e Misericordioso, que toquem consciências e produzam mudança. A urgência não é pânico, é convocação. Isaías fala com firmeza porque sua cidade corria risco real. Hoje, nossa urgência tem a mesma raiz. A vida do povo está em jogo. No entanto, o chamado vem acompanhado de esperança. As promessas de restauração, de deserto que floresce e de derramamento do Espírito permanecem centrais. Isaías aponta para um futuro em que os feridos são curados, em que líderes governam com justiça e o povo habita seguros. Esse futuro não é apenas utopia teológica, é horizonte para o qual devemos caminhar. Em 2026, o impacto percebido das profecias de Isaías pode se manifestar de formas que não controlamos. Movimentos de arrependimento em massa, transformação em políticas públicas, colapsos que expõem estruturas podres ou renovação espiritual que inspira novas formas de missão. Em cada uma dessas possibilidades, a pergunta para nós é concreta: que lugar ocuparemos? Seremos espectadores, manipuladores de narrativas ou instrumentos de restauração? O critério bíblico é claro: fé que não produz justiça é fé morta. Não é suficiente proclamar verdades teológicas se nossas mãos não se estendem aos que sofrem. A autenticidade do culto se mede pela vida. Isaías exigia coerência, e nós devemos responder no mesmo compasso. Permita-me, neste ponto, falar direto ao seu coração. E você, o que fará diante desses sinais? Você aceitará a crítica e entrará num caminho de correção? Ou continuará contentando-se com murmúrios que mascaram indiferença? A resposta é, antes de tudo, espiritual. Arrependimento, confissão, busca por Deus. Mas é também prática, ações concretas, disciplina ética e compromisso comunitário. Algumas orientações práticas para começar a viver essa resposta hoje, em 2026.
1. Examine sua comunidade de fé. Há prioridades claras na justiça social. Vocês cuidam dos vulneráveis? Se houver resistência institucional, procure promover diálogo honesto com líderes, propondo planos de ação que traduzam compaixão em prática. 2. Revise sua vida pessoal. Pergunte-se: minhas escolhas econômicas, políticas e sociais refletem os valores do reino? A conversão afeta trabalho, consumo, relacionamento com o próximo. Arrependimento se traduz em mudança de hábito. 3. Fortaleça a sua alma. Busque estudo bíblico sério que una exegese e oração. Isaías exige mente e coração, compreensão do texto e reverência diante do trono. 4. Pratique coragem profética. Isso não significa criar polêmicas vazias. Significa dizer a verdade com amor quando estruturas ferem. Significa orientar políticas locais, participar de iniciativas comunitárias, oferecer tempo e recursos. E 5. Envolva-se em iniciativas que promovam restauração. Voluntariado, programas sociais, apoio a projetos que acolham famílias em vulnerabilidade, iniciativas educativas. Justiça e misericórdia se articulam em ações palpáveis. Importante: agir não é substituir a soberania de Deus por ativismo humano, mas responder à graça que chama e capacita. Isaías mostra que Deus chama sua gente para ser agente de sua vontade na terra. Por isso, viver a fé é alinhar-se à justiça que vem do trono. Ao mesmo tempo, mantenhamos cautela profética. Não podemos, com base em analogias, atribuir a Deus ocorrências políticas ou econômicas específicas. A hermenêutica responsável nos pede humildade, identificar paralelos e tendências, não forçar o texto a dizer o que não diz. Assim, quando falamos do impacto das profecias de Isaías em 2026, afirmamos que elas oferecem lentes interpretativas poderosas, não cronogramas divinos extras. Essa distinção protege a fé de ideologias e mantém a mensagem centrada em Cristo. Há uma quarta camada que merece atenção: a consolação escatológica. Isaías não é apenas acusador, é profeta da esperança. Ele pinta visões de um mundo renovado, o leão que habita com o cordeiro, os desertos que florescem, o Espírito derramado sobre toda a carne. Essas imagens apontam para uma meta que ultrapassa qualquer virada de ano. Em 2026, mesmo quando o juízo parece perto, a promessa de restauração é real. Esta promessa motiva a perseverança e dá sentido ao serviço que sofre. A narrativa do servo sofredor também nos lembra que a obra redentora não ignora a dor. Ela a assume e a transforma. Isso significa que na resposta cristã não procuramos atalhos, não vendemos soluções fáceis. Em vez disso, propomos um caminho de humildade, de serviço que pode ser custoso, mas que traz vida. A esperança cristã, tal como Isaías a expõe, incentiva o agir com paciência e coragem. Eu fecho com uma convocação clara e pastoral. Se em 2026 você percebe nas manchetes ou nas conversas ecos das palavras de Isaías, não se deixe paralisar por medo ou ceticismo. Deixe-se quebrantar pela visão do trono para que suas palavras e suas mãos sejam purificadas. Seja instrumento de justiça onde estiver. Confesse os seus erros. Corrija práticas que ferem o próximo. Comprometa-se com ações que traduzam compaixão em mudança institucional. Busque a Cristo, o cumprimento pleno das promessas, e deixe que Ele molde sua vida e seu ministério. A soberania de Deus permanece. Ele governa do trono, mas Ele também nos envia purificados para falar, servir e transformar. Em 2026, podemos ser testemunhas de como antigas palavras voltam a falar e de como, ao responder, participamos da restauração que Isaías anunciou. Uma restauração que já teve seu ponto culminante em Cristo e que segue em processo enquanto for necessário.
Se você quer continuar estudando Isaías comigo e receber materiais de apoio para aplicar esses princípios na sua comunidade, inscreva-se no canal e confira o material complementar na descrição. Caminhemos juntos, arrependidos, ativos e cheios de esperança, até que o propósito divino seja plenamente visível.